Acompanhe agora Livre Pensamento. Boa tarde, telespectadores e ouvintes da nossa Fundação André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Tudo bem, Fernanda Lima, Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, Bruna Paz na produção, Margarete Parpinelli atendendo o telefone do ouvinte. Letícia Lopes fica ali pela rede social, YouTube. Essa é a nossa equipe, junto com os comunicadores que vão continuar falando sobre o livro O Céu e o Inferno. É a tradução inédita da primeira edição e o pessoal já está recebendo aí, quer dizer, os VIP aí já receberam e tal. Então a gente está no aguardo também. Certo? Boa tarde, Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Tudo bem, Paulo? Olá, Alexandre Anselmo. Tudo bem? Você... No inverno fica com a voz mais aveludada, eu percebo que ela ganha assim, uma tonalidade assim, decantada, né? Ela tá com frio, por isso. Ah, é a voz com frio, né? Deve ser. Muito bom estar aqui no Livre Pensamento, conversando sobre a doutrina de Kardec, resgatando as ideias originais, e agora com essa novidade, né? Que está sendo lançada essa semana. Vamos ter a presença do Lucas Sampaio, do tradutor, lá nos estúdios da TV Mundo Maior, para a gente falar do lançamento do Céu e Inferno, a tradução do texto original de Kardec, o texto que ele publicou em vida. Notas, esclarecimento, apresentação, e é absolutamente contemporâneo, é uma antecipação do futuro, enxergar nesse livro a teoria moral espírita como Kardec elaborou. Depois de tantos anos estudando o que diziam os espíritos, ele conseguiu conectar, né, a psicologia, a moral, com a vida futura. Isso é inédito na história da humanidade. A vida futura sempre ficou legada, né, aos mitos, né, ao pensamento dogmático, e Kardec traz para a ciência. É um marco no pensamento humano e um livro obrigatório para todo espírita. Muito bem. Lucas Sampaio, bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Paulo. Muito bom estar aqui mais uma vez. Também já recebi aqui meu exemplar de O Céu e o Inferno, primeira edição, a única versão autêntica, né, escrita por Kardec. Inclusive, ficou muito bonito aqui o trabalho da equipe, da editora, os capistas. Mais uma vez, um trabalho coletivo, né, inspirado pelas próprias ideias da moral espírita, que é o que a gente vai conversar hoje aqui. Eu acho que esse é o grande objetivo, não somente da doutrina, mas como o nosso próprio trabalho. E é por isso que a doutrina espírita é tão forte, e é por isso também que ela incomodou tanto as pessoas que não compreendiam ou que tinham interesses contrários à moral espírita. E tudo isso terminou desembocando nas adulterações que aconteceram, naquele golpe que é narrado em nosso livro Nem Céu nem Inferno. Então, na semana passada, nós conversamos sobre temas jurídicos e hoje nós vamos falar mais sobre a questão moral, que é a mais importante de todas para nós, para a doutrina. Muito bem. Eu não posso ainda mostrar o meu, estou aguardando, problemas aí na entrega, mas em breve eu devo receber. E quero convidar você, ouvinte e telespectador, a participar. O telefone do ouvinte é o 0800 979 50 11 e também o nosso WhatsApp 996433827. E estamos ao vivo pelo Facebook. Já vou dar um recado de novo para você, ouvinte. Aliás, eu estou avisando todos os dias, a partir do dia 12, segunda-feira que vem, a transmissão será diferente. Nós estamos aqui pelo Face, mas nós teremos uma mudança. Os programas ao vivo passarão, ou melhor, não estarão mais aqui no Facebook. Somente o pronto atendimento e o plantão do Evangelho no Lar. Os outros programas, como esse, estarão pelo YouTube, que tem uma
como que eu falo, é muito melhor, inclusive, para a gente acompanhar a programação. E você vai acessar o YouTube RBN/TVMM, RBN/TVMM, inclusive agora, porque o YouTube está lá já há tempos, né? Tem quem prefira assistir pelo YouTube, muitos acompanham aqui pelo Facebook, mas na próxima segunda-feira os programas não estarão mais no Face, com exceção do pronto atendimento e do plantão do Evangelho no Lar. Então vocês vão assistir os programas pelo YouTube, além da TV Mundo Maior, ouvir na Rádio Boa Nova, e segue tudo normal, tá bom? Só deixa de ter o Face para os programas além do pronto e do plantão. Beleza? Boa tarde aqui, Tiago Ribeiro, Rafael Chagas do Rio de Janeiro. Tiago está em Portugal. Elaine Cardoso, já estou lendo e estudando o livro. Olha, já recebeu. Deise Mansano, tudo bem? Sandra Cunha. Muito bem. Falar sobre a moral de Kardec. Hoje vamos convocar já em primeira mão Lucas Sampaio para abrir este programa, né? Já estamos aí, já falamos do tema, então vamos em frente. Alexandre, primeiro lembrar que essa semana, no dia 8, quinta-feira à noite, nós estaremos no lançamento da obra aí nos estúdios da TV Mundo Maior. Será um prazer encontrar com vocês aí novamente, pessoalmente, né? E dizer por que é tão importante esse trabalho, né? A gente vem lembrando que Kardec fez aquela pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? O que vem a ser essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Essa é precisamente a missão do Espiritismo, responder a essa pergunta. E então, em 1865, depois de fazer tantas entrevistas com esses espíritos, que Kardec pôde finalmente chegar às conclusões da teoria moral de forma mais detalhada, para afastar as ideias do dogma e demonstrar que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade futura depende apenas de nós mesmos, e não de aspectos, de fatores externos, como castigos divinos, principalmente, né? Que é a ideia fundamental de todas as grandes religiões ancestrais. E é muito interessante para visualizar isso, algo que eu me recordo que Paulo utilizou esse recurso várias vezes, inclusive quando ele esteve aqui em Salvador, quando ele pegou um artigo da Revista Espírita que falava sobre o que tinha acontecido naquelas décadas recentes, né? Reação espiritualista, né? Esse artigo explica como, antes da Revolução Francesa, a educação era controlada pela Igreja, né? E ali o dogma religioso prevalecia, né? A partir da Revolução, houve o estabelecimento da ideologia, né, pelos materialistas. E ali a gente tinha, basicamente, duas formas diferentes de heteronomia, mas que se identificam, que é a ideia da submissão passiva, da fé cega, né, da educação baseada em punições e recompensas, né, bem diferente do que a pedagogia hoje está propondo, né, principalmente nas grandes potências educacionais, né. A gente tem a ideia de autonomia muito forte em Piaget. Então, quando o espiritismo surge, ali na França, o momento era de liberdade, baseado nas ideias do espiritualismo racional, né? O psicólogo, digamos assim, o pensador Mendebihan, ele rompeu com a ideia da heteronomia no momento que ele estabeleceu uma psicologia baseada nas faculdades da alma, né? Conhecendo o pensamento dos escoceses. Então, o espiritismo, ele pôde, e toda a cultura francesa, toda aquela geração francesa pôde se basear nessa ideia de liberdade, né, dos hábitos adquiridos baseados nas faculdades da alma, na ideia de que nós somos seres ativos e não passivos, aguardando punições e recompensas como se fôssemos animais sendo domesticados, né? Isso é tão grandioso, é tão importante que a gente pode dizer o velho mundo se baseia nessa ideia que até hoje prevalece
enquanto que o novo mundo, como diziam esses pensadores dessa época, se baseia na ideia da liberdade, de que nós temos que fazer as nossas próprias escolhas. E a teoria moral espírita é baseada nessa moral avançadíssima, né, que fundamenta o mundo novo. E para a gente compreender finalmente a importância disso com que nós estamos falando, a adulteração de O Céu e o Inferno e de A Gênese procurou implantar nessas obras, né, falsamente, as ideias do mundo velho, as ideias da heteronomia, enquanto que a obra original de Kardec ela é autônoma, né? E é por isso que é tão importante a gente resgatar o texto original. Muito bem. Paulo Henrique, não viemos aqui para ganhar biscoito, hein? Ou seja, ficar esperando aí um carinho, né, uma bênção. Estamos aí para ter uma caminhada bem diferente do que é aquilo que a gente imagina, né? E fugindo dessas culpas, dessas dores. A gente quer ser feliz, mas não da forma que a gente tem aprendido, é isso? Olha, Alexandre, tudo isso que o Lucas falou, a gente vai compreender com maior profundidade conhecendo o contexto histórico do surgimento do Espiritismo. Esse é um ponto fundamental, né? A teoria da moral autônoma ela estava presente no século de Kardec, né? Nós já vimos, já desde do livro Revolução Espírita, nós já conversamos sobre isso, né, Alexandre, muitos anos, né, já passados, né, sem querer aqui denunciar a sua antiguidade, né, mas a questão da moral autônoma que o Espiritismo fundamenta, né, o Espiritismo vai fundamentar, ele vai demonstrar como lei natural a moral autônoma. Ela já foi pensada pelas ciências filosóficas e antes das ciências filosóficas, por uma carreira de pensadores, desde de Platão lá na Grécia, né? Passando por Jesus. Depois nós vamos ter vários, né? Vamos ter Rousseau, vamos ter antes Descartes, Newton, Rousseau, vamos ter o professor de Kardec, Pestalozzi, todos esses. E na França, o espiritualismo racional tinham noção clara da proposta da autonomia. Por isso que, se nós não abrirmos, né, o nosso leque de estudos e de inserção do espiritismo na cultura de seu tempo, nós não vamos entender o que é que Kardec estava falando, né? Tentar ler Kardec fechado em sua própria obra com os olhos do nosso tempo, que é um tempo de materialismo e dogmatismo, né? Não há mais o raciocínio filosófico, né? A profundidade da distinção. Basta, Alexandre, perguntar aos espíritas que você conheça, né, que por falta de acesso à informação, diga a eles assim, quantos tipos de moral existe? Eles vão dizer, pelo que eu sei, é uma só, né? Então, a noção que existem dois tipos de moral, que vão gerar dois caminhos completamente opostos, e que o Espiritismo demonstra a naturalidade da moral autônoma, né? E o que é a moral heterônoma? É achar que a gente aprende ou coordena o nosso comportamento por meio de castigo e recompensa. Isso é fácil, é só olhar para o animal, né? O cachorro, você pode condicionar o comportamento dele, né? A gente distingue muito bem o cachorro que é criado em casa e o cachorro que passou por um adestrador, né? O dono dá uma série de comandos e ele obedece na hora, né? Deita, rola, senta, vem aqui, para, põe se você quer saber se o cachorro é adestrado ou não, Alexandre, segura na mão assim alguma coisa e põe perto da boca dele, né? Se ele for adestrado, ele vai esperar o comando para comer. Se não for, ele vai comer teus dedos junto, né? Com o biscoitinho que se oferecer, né? Então, o mundo moderno, principalmente no último século para cá, ele foi moldado pela ideia, né, da psicologia de que nós somos seres condicionados. Tudo que a gente faz é por condicionamento de estímulos externos. Então, é difícil a gente compreender a proposta espírita, porque tanto as religiões quanto o dogmatismo da ciência materialista vão dizer que nós somos seres regidos pelo que é o externo, por meio da dor e recompensa, né? Pela dor e prazer, né? Castigo e recompensa. Então, olha só,
Alexandre, como é que a igreja vai definir a vida após a morte? Ela vai definir que você vai ter uma definição se você vai para o céu ou vai para o inferno. Né? E esse ir para o inferno e para o céu só é possível com o corpo. Então é só depois da ressurreição, quando Deus destruiu esse mundo e criou um mundo novo. Nesse mundo novo, o corpo corresponde à alma. Ou seja, ele volta a assumir toda a sabedoria, todo o conhecimento com o qual ele foi criado. Essa é a tese, Alexandre. A alma é perfeita, ela vem para o mundo num corpo corrompido, né? Pelo mal, que é para sofrer o castigo. Se você obedece a Deus, você vai para o céu. Se você não se submete a Deus, você vai para o inferno. E lá no inferno você vai encontrar o demônio, que era um anjo que desobedeceu a Deus. Essa é a tese. E isso só vai acontecer quando Deus reconstruir o mundo. Agora, olha só o que você precisa acreditar se você aceitar o dogma. Deus constrói o mundo para castigar os descendentes de Adão, porque Adão desobedeceu, e ele coloca você num corpo que vai debilitar a capacidade da alma e vai colocá-lo sob a ação do demônio, que é um anjo que Deus transformou em demônio por ter desobedecido. Então, Deus criou o demônio. E quando ele vai destruir o mundo, ele não destrói o demônio, porque aqueles que não obedeceram a Deus, ele não vai poder aceitar no seu reino, que é o céu. Então, ele vai criar um reino para o demônio. Então, as pessoas têm que parar para pensar nesta lógica. Se você não é da igreja, você tem que raciocinar para entender que essa ideia está estabelecida a partir da hipótese de que existiriam duas forças na natureza, a força do demônio e a força do bem. E no que o Espiritismo está fundamentado? Ele está fundamentado que toda a criação foi criada por Deus. Então, e Deus é o bem supremo. Tudo isso a gente vai ler lá no Livro dos Espíritos, na obra de Kardec. Então, toda a natureza tende ao bem, o que significa que todos os seres vão se tornar bons espíritos. Mas como é que eles vão fazer isso? Com Deus castigando? Se fosse Deus castigando, a gente teria que executar a vontade dele. Aí você fala, tá bom, você quer me castigar, mas eu não aceito. Não tem inferno, não tem condenação, então fica sem sentido você usar as bases dogmáticas para entender o Espiritismo. E ele nunca disse isso. Tem que ler os livros de Kardec para entender. O que ele vai dizer, Kardec? Ele vai dizer que a gente ganha um ponto de liberdade quando a gente começa a primeira vida humana simples e ignorante. E aí todo o nosso desenvolvimento vai ser pelo próprio esforço. E o mal não leva à condenação. O mal é uma condição de ignorância. Né? Da mesma situação que você fala assim, a escuridão é onde não chegou a luz. E o mal é quando você não está compreendendo bem. Compreendendo por quê? Compreender. Né? Você precisa raciocinar para compreender. Então, o bem, para ser executado, ele tem que ser compreendido. O bem não pode ser condicionado, ele tem que ser compreendido. E aí surge a moral autônoma, que é desenvolver a razão para compreender as leis e aplicar no seu próprio comportamento o bem, sem nenhuma outra intenção, senão agir no bem, que é o ato do dever. É simples a teoria, Alexandre. É renovadora, só que é pouco conhecida. Lucas, está clareando aqui, eu já estou assim, mais tranquilo, já não vou encontrar o limbo, né? Então, essas penas, elas são muito duras que foram apresentadas, né? Nesses tempos todos, mas está aí o Espiritismo trazendo para nós, descortinando, né? Toda essa nuvem, esse outro lado que a gente enxergava com tanto temor, né? E essa questão de temor, o temor a Deus, né? Muitos falam, não, eu tenho um amor a Deus, mas ainda muitos caminham nessa questão, né? Do temor a Deus. Ou seja, nós viemos aqui, se formos olhar dessa forma, para passar um longo e tenebroso inverno. Pois é, que coisa interessante, né? As ideias da religião e também do materialismo, elas são muito antigas, elas foram construídas e elas hoje fazem parte da nossa cultura e sem que as pessoas percebam a sua origem e o seu mecanismo de funcionamento. Então, ela é aceita como uma verdade inquestionável, né? E ai de quem quiser procurar informações sobre ela.
E Paulo está tendo, nós agora estamos tendo a oportunidade, né, de ter esses questionamentos ampliados, e o que está permitindo que a gente tenha novas luzes sobre essa questão que é a mais importante de todas. Então, eu me acostumei durante muito tempo a fazer uma análise da doutrina espírita baseada nos conhecimentos gerais que nós temos hoje, porque Kardec escreveu no seu tempo aquela obra, né? Ele não precisava explicar o contexto cultural para franceses e outros espíritas que estavam vivendo naquele momento em que o espiritualismo racional estava em voga, estava no seu auge até. Então, é muito importante que a gente compreenda tudo isso. Para mim, essas ferramentas são verdadeiros divisores de água, são as pedras de toque. Quanto mais nós compreendermos esse contexto cultural, psicologia espiritualista, espiritualismo racional e, sobretudo, moral autônoma, voltando no tempo aí, nos 150 a 200 anos, melhor a gente vai compreender a questão das adulterações, dos golpes, né? E a própria doutrina espírita. Eu estou relendo agora as obras da doutrina, da codificação, com outros olhos. Parece que a gente está tendo acesso à doutrina de uma maneira diferente. Então, é fundamental que hoje nós compreendamos essa distinção entre a moral autônoma ou da liberdade, ou a moral do dever ainda, podemos chamar, da moral da religião e da moral do materialismo. Hoje, é muito comum que as pessoas não somente não saibam a diferença, como elas também defendam como algo natural e como algo correto. Então, existe até um desinteresse, às vezes, né, como se alguém estivesse mexendo em algo que fosse incômodo. E, na verdade, é exatamente isso que a doutrina vem trazer, né? Separar essas ideias antigas, né? Essas ideias que escravizam, essas ideias que mantêm as desigualdades sociais, as injustiças, daquelas das ideias de liberdade, quando Kardec trabalha com a moral, para que a sociedade se modifique, para que todos tenham as oportunidades. Então, quanto mais nós analisarmos isso a fundo, melhor teremos uma visão mais clara de tudo isso que a doutrina tem a nos oferecer. Paulo Henrique. Alexandre, eu vou fazer aqui um outro recorte da mesma coisa que a gente está falando. Você sabia, Alexandre, que a gente pode pegar um mesmo tema, uma mesma ideia, e apresentar ela por milhares de formas diferentes? Você está falando a mesma coisa, mas você está fazendo um olhar, uma abordagem, um caminho diferente. E quanto mais diversidade de abordagens você fizer, mais fácil fica de compreender para as pessoas, né? Você vai ver Jesus explicando uma coisa, ele falava um conceito, ele dava uma parábola, ele explicava a parábola de mais de uma forma diferente, depois ele voltava com outra abordagem, ou seja, ele ia abrangendo o entendimento de todos, né? E o Platão e Sócrates diziam, olha, é só por um diálogo que a gente se aproxima da ideia juntos, que a gente vai alcançar o conhecimento, né? Então, não tem algo que você explique e o outro entenda. É uma elaboração, é um caminhar, né? Se você for ver o Tao, o conhecimento oriental, o Zen também, eles vão dizer assim, não dá como explicar uma coisa, nós precisamos pegar um grupo enorme de exemplos e vivências, e você vai entendendo essas vivências até que você tem um insight e consegue perceber a realidade. Ah, mas isso você está falando só da filosofia. Não, um dos criadores da física moderna, né? Ele disse assim, não dá para você explicar em forma de conceitos com clareza. Você precisa conhecer como é que esse conhecimento foi adquirido. E aí, acompanhando isso, você vai entender os conceitos. É a mesma coisa que já se fazia. Então, o conhecimento, Alexandre, ele não é alcançado por uma repetição que você não raciocine, né? Você precisa redescobrir para compreender. E é nisso que está fundamentada a moral espírita, né? Você vive as experiências de tal forma que você vai tentando formas diferentes de agir em relação a elas,
de tal maneira que você distingue qual é a melhor resposta e qual é a melhor forma de agir. É uma moral adquirida, né? E quando você vai exercer um ato moral e ele não é um conhecimento adquirido, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Alexandre. Vamos dizer que aqui a gente faça uma brincadeira de tabuada. Aí eu pergunto a conta e o Lucas rapidamente ali digita e acha o resultado. E você faz a conta de cabeça, né? Vocês dois vão apresentar o resultado. E eu posso fazer 10, 20 vezes. Você que está fazendo de cabeça talvez tenha até mais dificuldade com o Lucas, que ali digitando ele encontra rápido, né? Agora, se a gente for discutir como é feita essa operação, né? Eu vi uma tirinha, Alexandre, de uma prova de criança que a professora pergunta uma determinada conta, um problema, uma solução de um problema. Ele apresentou o problema, a solução. Depois a segunda pergunta era assim, descreva você pensando na resposta, né? E aí ele fez um desenhinho dele, assim, com a mão no queixo e um balãozinho, assim, com a resposta escrita dentro, né? O que ela queria é que ele elaborasse como ele chegou naquela resposta, né? Então, a moral no espiritismo, no espiritualismo racional e toda a linha de pensamento que propõe essas ideias, ele vai definir algo que nós não estamos acostumados, porque nós estamos muito perto da vida animal. O animal, ele não tem o pensamento racional. Então, tudo que ele aprende é por condicionamento. Isso não é uma forma para você dominar o animal. É a única forma que tinha para que ele se desenvolvesse do simples ao complexo, na vida anterior à vida humana, né? Então, no âmbito da fisiologia, que é o âmbito que o animal conhece, fora do âmbito da fisiologia ele não se desenvolve, né? A fisiologia usa dor e prazer. Então, ele faz um determinado ato que ele não compreende muito bem, mas aquele ato tem como consequência um prazer, então ele repete. A tal ponto que ele percebe que vai ter o prazer, né? Ele tem essa antecipação de que vai ter o prazer, e aí ele já executa o hábito e faz e tem o prazer. A mesma coisa com relação à dor, ele vai evitar, mas ele não está raciocinando. Esses hábitos não são raciocinados. Então é bem simples entender o desenvolvimento moral que o Espiritismo propõe, Alexandre. Porque quando a gente entra na fase humana, nós estamos habituados a agir com relação a uma recompensa. E o que os espíritos vão nos explicar, os espíritos que já passaram essa fase, sabe? Já são espíritos libertos da condição fisiológica, orgânica, ele vai dizer assim, olha, o ser humano enquanto espírito não lida com a realidade com castigo e recompensa. A gente passa a ser gestor de nós mesmos, senão você não consegue cooperar para estabelecer harmonia. Isso seria um espírito bom falando para a gente, né? Vamos evocar esse espírito e perguntar para ele, por que a gente tem que agir como você está falando? Ele está dizendo, olha, não é que tem que agir, é que é assim que a gente age no mundo espiritual. E isso é que vai permitir que a nossa ação tenha total liberdade. Eu só vou agir com total liberdade e convicção quando não tiver nada que me obrigue a agir da forma que o outro está pensando. Então, ele vai dizer assim, caridade desinteressada, que Kardec colocou ali nos livros dele, né, significa que o dever é agir sem ter nada esperando em recompensa. Por quê? Só assim o seu ato vai ser 100% livre. E Deus não está querendo controlar o seu comportamento, Ele quer que você descubra esse comportamento. Você que tem que descobrir o quanto você consegue agir 100% livre. E como é que você descobre? Escolhendo as vidas. Ah, mas eu acho que eu já estou desprendido. Então escolhe uma dificuldade maior que você vai ter que provar para si mesmo que está desprendido, entendeu? Quando você, na hora H, você fala assim, ai, mas eu vou perder esse valor aqui, eu vou perder essa recompensa aqui, então acho que só dessa vez eu não vou fazer o certo, sabe? Quando você caiu nisso, não é Deus que vai falar, ai, você fez errado, eu vou te castigar. Não, você vai para o mundo espiritual e vai analisar, caramba, não consegui superar aquilo. Eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que superar provas mais fáceis para chegar nessa mais difícil. Até você ter certeza que está desprendido. Ah, mas para que serve isso? Para a terceira fase, que você vai participar da organização da harmonia do universo, aceitando missões e tal. Então, nós estamos aqui no jardim da infância do espírito. Quando a gente está entre a fase ainda animal e a fase humana, aprendendo a lidar com a gente mesmo,
para conquistar os valores e poder ser útil com certeza. Os espíritos precisam, para exercer tarefas mais complexas no universo, você ter certeza que você mesmo está livre e desimpedido para exercê-la, e os outros também, para que essa cooperação não tenha falha, né? Já pensou, Alexandre, se o seu espírito, o anjo da guarda seu, não tivesse atingido essa liberdade toda, e na hora do aperto te desse um mau conselho, sabe? Não pode ser assim o universo, né? Aquele que sabe mais para ensinar o que sabe menos tem que ter conquistado esse valor. Então, a tese é, será que os nossos atos são desprendidos? E aí os espíritos vão dizer, até mesmo se você fizer o bem, esperando viver melhor após a morte, você criou um condicional. Esse é o ponto extremo. E no cotidiano? Será que a gente faz os atos porque tem alguma recompensa ou a gente faz porque a gente acha que é melhor? E será que a gente não age de uma forma até inadequada em certos momentos, em virtude de questões de trabalho e tal, porque fica com medo de perder o emprego, a posição? Então, esse é o nosso dilema na vida. Conquistar o ato do dever, que é o ato desprendido. Aí, se você fizer o ato errado, Deus te castiga? Não, é um sofrimento íntimo. Sua alma sabe que a finalidade dela é evoluir e desprender-se. E quando você cria apegos, ela sofre internamente. Então, o verdadeiro sofrimento que caracteriza, né, o que se chama de castigo, vamos dizer assim, nessa relação com a realidade, é o sofrimento moral interno. Isso é uma revolução no pensamento, porque Deus não faz nada externo e nem impõe nada. Você mesmo, que ou está convicto dos valores que conquistou, ou não gosta dos caminhos equivocados, dos vícios que angariou, né? Se o indivíduo não tiver consciência disso, Alexandre, ele vai para o mundo espiritual, sofre lá e acha que foi Deus que fez isso. Aí ele pode pensar assim, puxa, por que Deus está me castigando e os outros ele não castiga? Por que eu estou recebendo isso e tem um monte de gente recebendo recompensas dele? Ele acredita na heteronomia. E ele fala, sempre que eu tenho uma coisa boa é porque Deus deu. E sempre que eu estou vivenciando uma coisa ruim é porque Deus me castigou. E aí ele começa a criar revolta. Eu não fiz nada para Deus me castigar. Ele está carregando um egoísmo e orgulho antigo que ele nem tem mais noção que é isso que deixa ele sofrendo. E ele, quando vai para o mundo espiritual e sofre, ele acha que é Deus que está dando o castigo naquela hora. E ele pensa que o castigo é físico, porque ele entra numa ilusão, né? No mundo espiritual, nada externo causa sofrimento. Então, você percebe que a única coisa de sair desse enrosco, para sair desse enrosco, é compreender. Da mesma forma que o ser humano, enquanto ele não compreendeu as ondas eletromagnéticas, ele não teria chegado nunca nessa tecnologia que nós estamos usando aqui. Para a gente poder estar à distância, conversando aqui entre nós, um ouvindo o outro, falando, e outras pessoas assistindo ao vivo, em qualquer lugar do mundo, para chegar nisso, nós tivemos que entender as leis da natureza com a profundidade de superação dos dogmas. Porque antes tinha um dogma, que a única coisa que poderia transportar a informação seria o átomo. E quando a gente vai... As ondas eletromagnéticas não são ondas, né? Então, enquanto o homem não descobriu isso, toda a tecnologia não se tornava possível. E essa tecnologia que nós estamos estudando aqui, a tecnologia da verdadeira moral, ela vai transformar o mundo. E o mundo precisa compreendê-la, estudá-la e aplicá-la no seu cotidiano. E o Lucas, que me fez lembrar aqui as questões de que os filhos pagariam aquilo que os pais fizeram de errado, sabe? Além de toda esse código penal, por isso que eu digo que era muito pesado a maneira como a gente via, né? Porque além de tudo isso, assim, ele está pagando aquilo que os pais fizeram. Havia essa crença, né? Não sei, acho que hoje já não se pensa mais assim. Isso é um preceito bíblico, né? E é um pouco disso que Paulo falou inicialmente, né? O que causou a confusão entre os próprios cientistas que construíram as teses materialistas é que nas primeiras vidas o homem ainda está submetido a essas forças do instinto, da fisiologia, né? As dores, os prazeres. Então ele não percebe as diferenças com relação ao homem que desenvolve as suas próprias faculdades da alma.
E é um processo de descoberta coletiva. Aos poucos nós vamos percebendo como é que isso se dá. É uma luta para que identifiquemos qual é o verdadeiro mecanismo intelecto-moral do ser, né? E, inevitavelmente, a gente termina encontrando essas faculdades da alma distintas das faculdades do corpo, né? Isso é o dualismo que configurava o pensamento da psicologia espiritualista, né? Você tinha, de um lado, realmente, nós possuímos um corpo animal, né? E esse corpo é baseado, ele funciona com base em dor e prazer, em punições e recompensas, mas não é tudo, né? Nós temos, do outro lado, uma psicologia que é baseada nas faculdades de uma alma que nós possuímos. Era por isso que se dizia naquela época que o homem é uma alma encarnada. Então, as faculdades animais, elas são os instintos, as emoções, né? Nós temos o desejo, né? E é por isso que nós funcionamos com base em fatores externos, né? Em circunstâncias, enquanto que nas faculdades da alma nós temos a razão, a inteligência, a consciência. E me permitam até lembrar de uma coisa fundamental aqui para a questão da teoria moral espírita, que é com base nessas faculdades da alma que nós vamos construindo a nossa própria felicidade, né? Em vez da gente se enxergar como seres punidos ou condenados a reencarnar ou encarnar na Terra para provarmos a nossa obediência a Deus, o Espiritismo nos mostra que nós somos princípio inteligente, né, que se elaborou durante milhões e milhões de anos e durante muito tempo em que nos conectamos à matéria, ao mineral, vegetal, ao animal, até chegar finalmente à fase em que Paulo disse: nós ganhamos um ponto de liberdade, né? E aí vamos desenvolvendo a inteligência, e com a inteligência a responsabilidade, podemos fazer uso e aos poucos dominar a vontade, né? Porque o livre-arbítrio surge aí. E é assim que o espírito vai tentando emergir à superfície, respirar, né? Para compreender a realidade através da razão. Então, a felicidade que o Espiritismo demonstra que existe é praticamente confirmando aquilo que Platão também afirmava. Ela está ligada à nossa conduta, né? Ela não está ligada à satisfação de desejos ou a emoções que estão sempre ligados à fisiologia. Ela está ligada ao desenvolvimento das nossas faculdades, né? E voltadas para a coletividade. Então, no capítulo 8º original de O Céu e o Inferno, Kardec coloca que só depende de nós, né? Falando em outras palavras, né? Com o nosso desenvolvimento racional, né? Com as nossas faculdades, nós vamos construindo as nossas habilidades voltadas para atender as necessidades também da coletividade. E aos poucos nós vamos construindo essa felicidade que é compartilhada. Então, O Céu e o Inferno termina sendo um verdadeiro tratado sobre a felicidade, né? E é isso que torna ele tão importante assim, né? Respondendo aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos. Paulo Henrique, estamos acabando já, mas deixa eu trazer a participação também dos amigos que estão aqui. A Elaine Cardoso, ela diz: finalmente Deus será inocentado das nossas culpas. O Leandro Quevedo, ele diz: perdoem a minha curiosidade e ignorância, tratem um pouco do karma trazido pelo próprio Espiritismo ou por seus vultos. Isso não vai dar para a gente fazer agora em 2 minutos, né? Trazemos mas a no gente próximo. pode trazer como um tema numa próxima, né? A teoria do karma, ela é fundamentada também na questão de castigo e recompensa. Então, não é um fundamento da teoria espírita, né? E justamente onde está justificado o karma na obra espírita? Justamente nos textos alterados do Céu e Inferno, que agora são retirados. Então, é o tema de hoje. A gente pode tratar isso no próximo programa. Mas eu queria terminar com uma maximazinha que completa o que o Lucas falou. A diferença entre desejo e felicidade que Kardec apresenta no Céu e Inferno. Preste atenção nessa correlação.
o prazer. Quando alguém come um pedaço de pão, sente prazer, Alexandre? Opa! Sente, né? Você Claro. come um pedaço de pão, sente prazer. Só que essa resposta é fisiológica. E no dia seguinte, você está com fome de novo. E você vai precisar de outro pão, não é verdade? 1 ou 2, né? Talvez. Agora, na definição de Kardec da felicidade, que é o coração do céu e inferno, ele vai dizer: a felicidade é uma sensação permanente em resposta ao processo evolutivo do indivíduo, intelecto-moral. Você conquistou um avanço intelecto-moral, acrescenta-se à sua felicidade uma felicidade permanente que só se amplia. Pega esses dois conceitos. Vamos voltar 2000 anos atrás. E aí você vai ouvir Jesus dizendo assim: o pão do mundo, né, sacia só naquele momento. O pão da vida vai saciá-lo para sempre. É uma forma figurada de Jesus dizer o que o Espiritismo explica pela psicologia. Tudo é um assunto só, Alexandre. O Espiritismo só explica o que estava em forma hermética ali nas parábolas que Jesus e nos ensinamentos que ele contou. Bom, deixa eu dar um serviço de novo aqui, que o Lucas lembrou para nós. Na próxima quinta-feira, inclusive, quem adquiriu o livro já no site da Mundo Maior, mundomaior.com.br, a partir do dia 8 começa a ser enviado para os que já adquiriram. E dia 8, quinta-feira, às 20 horas, teremos a live, como disse o Lucas, com Paulo Henrique, o Lucas e Emanuel Dutra, certo? Os 3? Perfeito? Vai ser Vamos presencial, não vai ser uma live pela internet, né? Vai ser realmente transmitida do estúdio da TV Mundo Maior. Isso. Mas para todos os outros que vão acompanhar, estaremos aqui online acompanhando, né? Pelo YouTube. Lembre-se, YouTube RBN/TVMM. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a você, Alexandre. E queria só complementando aquela última pergunta que você fez com relação ao filho que supostamente seria responsável pelo que o pai pratica, ou pelo que o pai e a mãe fazem. Até no nosso direito aqui, tão imperfeito, existe o princípio da individualidade das penas, né? Imagine com relação à lei de Deus, onde não existe a pena, o que, segundo a ressignificação de Kardec, a punição seria apenas o sofrimento moral pelo ato contrário à consciência. Então, certamente que esse preceito ele está muito longe da doutrina espírita. Então, agradeço a todos e nós nos vemos na quinta-feira. Muito obrigado. E Paulo Henrique, valeu, hein? Segunda estamos de volta. Valeu, Anselmo. Valeu, Lucas. Até o próximo. E nos vemos, claro, vamos nos encontrar antes na quinta-feira. Obrigado a todos. Daqui a pouco tem pronto atendimento. Você acompanhou Livre Pensamento.